prestar. O Estratégia Med foi fundamental na minha aprovação. Vem ser coruja você também. Acredite no seu sonho de ser um especialista. Com Estratégia Med, você pode acreditar. Sua aprovação é a nossa estratégia. E se eu não tivesse escolhido Estratégia Med? Com certeza o meu resultado teria sido diferente. Eu sou João Paulo Teles, fui primeiro lugar geral da prova de residência médica da USP São Paulo 2022 e digo com certeza que o Estratégia Med fez toda a diferença na minha aprovação. O sonho da aprovação na residência médica começa com uma palavra: acreditar. Acreditar que é possível superar desafios, que dá para ir mais longe. Acreditar que você não está sozinho. Afinal, o Estratégia Med está aqui para ajudar você a realizar seu sonho de fazer uma residência médica. Já são milhares de alunos aprovados que acreditam e confiam em nossos cursos. Minha preparação foi muito galgada em treinamento de provas, em treinamento de questões. E ao longo do ano, eu fiz mais de 50 mil questões usando banco, usando simulados, usando as questões inéditas, que eu considero que sem dúvida nenhuma foi um grande diferencial. Oi, eu sou a Maria Eduarda e ano passado eu prestei prova de residência para clínica médica e fui aprovada em primeiro lugar na UFRJ, em segundo lugar na UERJ e Unifesp, e em oitavo lugar na USP São Paulo, onde hoje eu sou médica residente. O Estratégia Med foi muito importante na minha preparação e disponibilizou desde uma parte teórica super completa até um banco de questões muito bem comentado e com simulados inéditos e específicos para cada instituição que eu fosse prestar. O Estratégia Med foi fundamental na minha aprovação. Vem ser coruja você também. Acredite no seu sonho de ser um especialista. Com Estratégia Med, você pode acreditar. Sua aprovação é a nossa estratégia. E se eu não tivesse escolhido Estratégia Med? Com certeza o meu resultado teria sido diferente. Eu sou João Paulo Teles, fui primeiro lugar geral da prova de residência médica da USP São Paulo 2022 e digo com certeza que o Estratégia Med fez toda a diferença na minha aprovação. O sonho da aprovação na residência médica começa com uma palavra: acreditar. Acreditar que é possível superar desafios, que dá para ir mais longe. Acreditar que você não está sozinho. Afinal, o Estratégia Med está aqui para ajudar você a realizar seu sonho de fazer uma residência médica. Já são milhares de alunos aprovados que acreditam e confiam em nossos cursos. Minha preparação foi muito galgada em treinamento de provas, em treinamento de questões. E ao longo do ano, eu fiz mais de 50 mil questões usando banco, usando simulados, usando as questões inéditas, que eu considero que sem dúvida nenhuma foi um grande diferencial. Oi, eu sou a Maria Eduarda e ano passado eu prestei prova de residência para clínica médica e fui aprovada em primeiro lugar na UFRJ, em segundo lugar na UERJ e Unifesp, e em oitavo lugar na USP São Paulo, onde hoje eu sou médica residente. O Estratégia Med foi muito importante na minha preparação e disponibilizou desde uma parte teórica super completa até um banco de questões. Olá, meus queridos estrategistas, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Helena da Pediatria e eu estou aqui para mais uma aula mega especial aí, a aula de cardiopatias congênitas. Vou dar boa noite para todo mundo, estou aqui lendo o chat. Me contem aí de onde vocês estão assistindo, o que vocês querem fazer. Vamos bater um papo aqui, vamos fazer uma aula bem legal, tá? Uma aula que vocês possam interagir, uma aula que vocês possam deixar aí perguntas, questionamentos, o que não entendeu, porque eu sei que cardiopatias congênitas é um tema aí que muita gente fica de cabelo em pé. Eu mesma, tinha muito problema com cardiopatia congênita. Eu não conseguia entender, porque eu estava tentando decorar. E aí eu sei que cardiopatias congênitas não dá para decorar. E eu vou dizer uma coisa para você que você vai ouvir eu falar bastante nessa aula. Seguir o caminho do sangue. Seguir o caminho do sangue é o grande pulo do gato aí para essa aula. Então, assim, vamos tirar essa
coisa que a gente tem com cardiopatia congênita e que eu tenho certeza que muitos de vocês têm esse medo aí, né? Esse problema com cardiopatias, que eu sei que muita gente tem, que muita gente vem falar comigo, ai, cardiopatia congênita, realmente eu não entendo, não consigo entender, é muito complexo, e a gente vai tirar toda essa visão hoje, né, de que cardiopatías congênitas é uma coisa difícil. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, de Angola, que legal! Seja muito bem-vindo, Adilson. São Paulo, boa noite, Rosane. Então, muito boa noite aí para vocês. Obrigada pela companhia. E olha só, não esquece de deixar o like, né? Você que tá aí, para agora um pouquinho, vai lá e deixa o like. A gente fica muito feliz com os likes de vocês. A gente aí ganha até uma moralzinha, né, com o chefe, quando a gente ganha os likes de vocês. Quem não é inscrito no nosso canal aí do YouTube, vai lá, se inscreve agora também para receber aí as notificações, ative as notificações, porque tem muita coisa boa rolando. Não só aí para o extensivo, para a residência médica, como para o Revalida, tem muita coisa boa rolando no YouTube do Estratégia Med. E claro, seguindo nossas redes sociais também, né? Que as redes sociais a gente está sempre trazendo novidade, atualização, uns mnemônicos, até umas coisas que para você lembrar, né? Então ali tem uma imagem e vem depois a resposta. Então é muito legal aí nossas redes sociais. Antes da gente começar, eu queria mostrar para vocês o que está rolando agora no Estratégia Med, né? Então nós estamos com a turma de março, tá? Então você que ainda não é nosso aluno, dia 6 de março, às 8 horas, com transmissão ao vivo no YouTube, vai ter o lançamento da turma de março. Então, você ainda que não começou a estudar ou está estudando devagar, corre lá para fazer a nossa turma de março, que eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai conseguir chegar lá no seu objetivo, né? Seja residência médica, seja Revalida. Então, não perca aí. A turma de março vem aí. Você que ainda não conhece a Estratégia Med, entra lá no YouTube que a gente vai te explicar tudo. Estratégia Med é um curso que, apesar de novo, está cada vez aprovando mais e mais gente em residência médica Revalida. Então, os nossos alunos, estão voando alto que nem as corujas. Então, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ser nosso aluno. Tudo bem, Lien? Um beijo grande, boa noite. E vou mostrar aqui, eu sei que tem bastante gente aí do Revalida, né? Oi, Priscila. Olha só, nós estamos com a jornada de aprovação do Revalida INEP, tá? Então aqui, amanhã, dia 24, vai ter Hora da Verdade, Pediatria Parte 1, com a professora Andréia. Depois vai ter Hora da Verdade, Cirurgia. Depois nós vamos ter a premonição do Revalida. O que é a premonição? É onde a gente pega alguns temas que são quentes de cair e vamos fazer aqueles lembretes, né, de última hora, aquelas coisas que você não pode deixar passar. Nós vamos ter também Hora da Verdade Clínica Médica, Hora da Verdade Medicina Preventiva, depois dia 3 aqui, dia 3 às 17 horas tem a minha Hora da Verdade, que nós vamos falar temas bem quentes aí para o Revalida. Revisão de véspera e, é claro, o gabarito aqui, dia 5/3, 18 horas, os professores todos aí vão estar de prontidão para corrigir essa prova. Eu tenho certeza que você vai ir muito bem, mas eu quero que você acompanhe lá para a gente poder comemorar junto. Cada acerto seu, a gente vai lá e vai comemorar junto. E aí você também pode ver o que tem recurso, o que não deu certo ali, né? Porque a gente sabe que volta e meia os examinadores tentam fazer alguma coisa, alguma pegadinha que não dá certo. Então, acompanhe lá o nosso gabarito, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Vamos começar então, vamos parar aqui de enrolar. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Vamos começar essa aula, porque eu tenho certeza que se você não conhece ainda Estratégia Med, depois das nossas aulas aqui, começar a conhecer as nossas aulas, vocês vão ver a qualidade que tem o Estratégia Med, os professores especialistas aí, e você vai querer ser nosso aluno. O que eu vou fazer? Como é que vai funcionar aqui? Eu vou jogar a vinheta. Essa vinheta vai marcar, né, o início da aula, porque depois essa aula vai lá para a nossa área do aluno. E aí eu vou dar alguns intervalinhos, tá? Depender aí de como tá indo
a nossa caminhada aqui no assunto, tá? Mas assim, eu tô lendo o chat, né? Tô aqui, Yane, boa noite. E se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar no chat, que aí depois, lá no final, eu volto pra gente conversar mais um pouquinho e eu vejo, se tem dúvida, a gente volta lá, não tem problema nenhum, tá? No final também vou deixar minha rede social, se você aqui ficou em dúvida, mas tá com vergonha, não quer perguntar do chat, pode ir lá conversar comigo depois, tá bom? Vamos que vamos então, pessoal. Vou jogar a vinheta e a gente vai começar aqui cardiopatias congênitas. Eu tenho certeza que no final dessa aula você vai estar entendendo tudo, vai tirar essa caraminhola na cabeça que é cardiopatias congênitas. Vamos que vamos. Olá, meu querido estrategista, vamos falar de cardiopatias congênitas. Esse assunto tão temido por muitos, mas que eu tenho certeza que no final dessa aula você vai estar expert em cardiopatias congênitas. Primeira coisa, vamos falar de estatística. Cai cardiopatias congênitas nas provas? Cai muito, tá? Olha só, se a gente pegar aqui, isso daqui é de neonatologia, tá? A distribuição de assuntos da neonatologia. A gente tem aqui que o que mais cai é infecções congênitas, principalmente sífilis congênita. Depois eu tenho com 14% icterícia neonatal. Também cai bastante. Depois, com 11%, a gente tem empatado reanimação neonatal e cardiopatias congênitas. Depois empata exame físico do RN e distúrbios respiratórios. Mas para você ver como é importante saber cardiopatias congênitas. E mais, às vezes cardiopatias congênitas ela vai aparecer na clínica, né? A gente vai ver que tem certas cardiopatias que passam desapercebidas e depois a gente vai ter alguma manifestação um pouquinho mais tardio. Então tem que saber, tá? Vamos pegar aqui a estatística agora do que tem caído nos últimos anos, qual tema dentro da cardiopatia. Então a gente tem a tetralogia de Fallot como número 1 aqui, seguido da CIV, dos sopros inocentes, a gente vai ver as características, coarctação de aorta, CIA, transposição de grandes artérias, depois empatado coração esquerdo hipoplásico, a prescrição de prostaglandinas, transição da circulação fetal, PCA, estenose pulmonar e defeito do septo atrioventricular total. Então, eu vou focar nas mais importantes. Vocês vão ver que a gente vai se estender um pouquinho aí nas mais importantes. Nas que caem menos, eu vou falar um pouquinho menos. Mas o mais importante aqui eu vou fazer. Eu vou fazer você entender, sem ter que decorar, cada cardiopatia congênita. Então, vamos falar da transição da circulação fetal para neonatal. Apesar de não ser um assunto que ele em si caia muito, ele é indispensável para que você entenda as cardiopatias congênitas. Então, vamos lá, olha só. Temos aqui a placenta, né? A placenta é quem faz a troca gasosa no período fetal, né? O pulmãozinho do bebê, ele tá cheio de líquido. Então, ele não serve para nada ali dentro, ele não está respirando. Quem vai estar fazendo isso é a placenta. E aí, o sangue oxigenado da placenta, ele vem pela veia umbilical. Ele sai lá da placenta e vai percorrendo pela veia umbilical. Ele se junta à veia cava inferior no ducto venoso. Esse aqui é o ducto venoso. A veia cava inferior estava vindo aqui com sangue não oxigenado aí da parte inferior do corpo e ele vai se juntar com o sangue oxigenado que está vindo ali da placenta. E aí essa veia cava inferior vai desembocar no átrio direito. Quem desemboca no átrio direito também é a veia cava superior, que drenou ali a parte superior do corpo. Do átrio direito, a gente já sabe que vai para o ventrículo direito. Qual seria o caminho normal? Átrio direito, ventrículo direito, tronco pulmonar. Mas o pulmão está cheio de líquido. Então, aqui eu tenho uma barreira no tronco pulmonar. Vai tentar passar aqui o sangue, não vai conseguir, porque o pulmão está lá cheio de líquido, tem uma alta resistência pulmonar. Certo? E aí você pode pensar, tá bom, ele não vai para o pulmão, ele não tem como voltar para o lado esquerdo do coração. Como é que ele vai chegar no lado esquerdo do coração se ele não faz a circulação pulmonar?
Aí entram os shunts direito e esquerdo, que são tão importantes aí na vida fetal. A gente tem dois aqui. O primeiro shunt é o canal arterial. Canal arterial, ele vai pegar o que estava tentando ir lá para o pulmão pelo tronco pulmonar, não consegue e vai desviar ele direto para a aorta. Eu tenho também o forame oval. O forame oval liga direto o átrio direito ao átrio esquerdo. Com isso, aquele sangue que não consegue ir para o pulmão vai para o lado esquerdo do coração. E aí consegue fazer toda a circulação, aí consegue ir para o corpo. Veja bem, lembra que o sangue ele não é totalmente pouco oxigenado. Vamos voltar lá, porque eu tenho um pouco de sangue oxigenado aqui, vindo da veia umbilical que se juntou à veia cava inferior. Ele não é totalmente oxigenado, mas nem o bebê não precisa disso. A saturação do bebê, ela é menor mesmo. Isso a gente fala na aula de reanimação neonatal, que todo bebê, ele nasce cianótico, porque a saturação intraútero é mais baixa, ele não precisa ter uma grande saturação. Então, ele vai ter aí circulando um sangue médio oxigenado. E aí você precisa lembrar dos 3 principais shunts que são importantes aí na vida fetal. O primeiro a gente já falou, que é o ducto venoso, né? Que vai ali na veia umbilical, se junta com a veia cava inferior, e aí a veia cava inferior vai fazer o caminho para o coração direito. A gente tem o forame oval, que vai ligar o átrio direito ao átrio esquerdo, e a gente tem o canal arterial, que vai ligar o tronco pulmonar até a aorta, certo? E assim a gente completa a nossa circulação. Olha só, saiu da veia umbilical, foi até o coração direito, não passa pelo pulmão, mas vai para o lado esquerdo aqui pelos shunts, e aí é distribuído pelo corpo e volta lá para a placenta. Essa é a circulação fetal. É muito importante que você entenda isso para a gente poder entender algumas cardiopatias, tá? Então, aqui eu tenho uma alta resistência pulmonar e uma baixa resistência sistêmica. Quem está fazendo ali, às vezes, é a placenta. Então, a placenta tem uma baixa resistência porque o sangue precisa sair e ir ali para a placenta para ser oxigenado. Legal? O bebê nasceu. O que acontece quando ele nasce? Ele chora, ele joga esse líquido para fora. A gente sabe que o bebê, quando ele começa lá no trabalho de parto, quando ele passa pelo canal vaginal, ele vai expulsando esse líquido. Quando ele dá o primeiro choro, ele acaba de expulsar esse líquido do pulmão. E aí eu não tenho mais líquido. O que acontece? Eu diminuo a resistência pulmonar. Se eu agora diminuir a resistência pulmonar, o sangue consegue passar. Aquele sangue que estava bloqueado para passar para o pulmão, agora ele consegue passar. E agora eu vou fazer circulação pulmonar, porque quem tem que fazer troca gasosa agora é o próprio bebê. A placenta caiu fora. Se eu tenho agora essa circulação pulmonar, eu não preciso mais dos shunts. Então aqui, ó, diminuiu a resistência vascular pulmonar, aumentou a pressão sistêmica, porque agora não tem mais placenta, e eu tenho, ó, fechar ducto venoso, fechar forame oval e fechar canal arterial. Então, vai acontecer como isso? O canal arterial, ele diminui porque diminui prostaglandina, que antes a placenta ali estava fazendo, e também aumentou a concentração de oxigênio. Essas combinações aí fecham o canal arterial. Claro que não é de imediato, a gente sabe que ele demora aí alguns dias para fechar totalmente. Ele começa primeiro um fechamento ali brando, vamos dizer, para depois fechar totalmente. Já o forame oval, como é que ele fecha? O forame oval, nós vamos ver daqui a pouco, ele é uma válvula, tá? Ele está aqui, átrio direito, átrio esquerdo, é uma válvula. A hora que eu encho o átrio esquerdo de sangue, essa válvula se fecha, porque agora está pressionando o sangue aqui em cima. Então, é uma válvula, ó, pum, fechou. Forame oval, geralmente, ele fecha até mais rápido do que o canal arterial. O canal arterial, ele demora aí uns dias para fechar. Vamos fazer uma questãozinha de prova aqui para a gente fixar o que foi dito até agora.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente as estruturas que fazem parte da circulação cardíaca fetal e que depois do nascimento evolui normalmente para a oclusão. O que vai ocluir? Ducto venoso, forame oval e canal arterial. Então, ó, veia pulmonar não, né? Veia pulmonar a gente precisa dela. Comunicação interventricular, isso é um defeito, é uma cardiopatia. Forame oval e ducto arterioso, sim, o canal arterial também pode ser chamado de ducto arterioso ou canal arterioso. E aqui, arco aórtico, né? Arco aórtico, pelo amor de Deus, não pode fechar, não. Se fechar a aorta, já era, né? Incompatível com a vida. Então, não é. Então, tranquilo, fechamos aqui a circulação. É muito importante que você entenda o que aconteceu ali na hora que passou de feto para neonato. Antes da gente entrar nas cardiopatias congênitas em si, eu vou falar das síndromes clínicas da cardiopatia. Vamos falar das manifestações comuns que eu tenho entre elas, tá? Para a gente poder entender quando chegar em cada uma delas. Primeiro, insuficiência cardíaca pediátrica é um pouco diferente da do adulto. Não é totalmente diferente, porque os princípios são os mesmos e o tratamento é basicamente o mesmo. Mas eu tenho alguns tipos especiais que são de cardiopatia congênita. Então vamos lá. Primeiro, o que eu tenho de IC pediátrica que é muito parecido com o adulto? De baixo débito cardíaco, né, que é aquele coração que não consegue manter o débito. Então eu tenho uma disfunção sistólica ventricular, por exemplo, que é bastante comum em criança, a miocardite. Então o coração tá lá, ele tenta bater, mas ele não consegue fazer adequadamente aí esse batimento, ele não consegue fazer a função ventricular dele. E eu tenho situações de alto débito, que o problema está na periferia. A periferia quer mais O2 do que está chegando. O que é bastante comum na pediatria? Anemia. Então, eu tenho dois tipos aqui básicos, que é muito parecido com os adultos, mas as causas são um pouco diferentes. Ou o coração não consegue bombear o suficiente, ou o corpo está pedindo muito. E aí eu tenho os tipos especiais da IC pediátrica, que são ali das cardiopatias. Então, olha só. O que eu tenho? Insuficiência cardíaca por diminuição do fluxo partindo do ventrículo esquerdo. Então, eu tenho aqui, ó, o meu ventrículo esquerdo deveria estar saindo pela aorta, mas tem algum problema que não deixa sair. Por exemplo, uma estenose aórtica ou uma coarctação da aorta. Ou até uma comunicação interventricular, porque a comunicação interventricular desvia sangue para o lado direito do coração. Então, ali, por mais que ele tente jogar, tem um desvio ali que está gastando sangue à toa. Então, esse é um tipo especial aí da pediatria. E eu tenho também obstrução do fluxo do ventrículo direito. Então, aqui, não está saindo para o tronco pulmonar. O que é bem comum aqui? A estenose ou a atresia pulmonar. Certo? Então, esses são os tipos especiais aí de cardiopatias congênitas. Qual que é o quadro clínico de uma insuficiência cardíaca pediátrica? Vamos falar principalmente dos nossos lactentes, dos neonatos. É bem clássico. É aquele bebezinho que faz muito esforço para mamar. Ele tem muita dificuldade para mamar. Ele está lá mamando e ele chora porque ele não consegue mamar direito. Ele cansa quando ele vai mamar. Ele sua porque ele está fazendo muito esforço para mamar. Então, o que a gente tem aqui, ó? Taquidispneia, principalmente aos esforços, como choro e mamada. Mamada incompleta. O bebê está fazendo muito esforço, então ele vai mamar um pouquinho e vai parar. Irritabilidade, claro, ele não está conseguindo mamar. Pode perder peso ou ter dificuldade para ganho de peso porque ele não consegue mamar. Sua quando vai mamar. Pode chegar a ter choque, má perfusão, cardiomegalia e hepatomegalia, aqui parecido com os adultos. Mas o quadro aqui é bem clássico, aquele bebezinho que tenta mamar, não consegue, faz esforço, sua, está irritado, não ganha peso. Então, só para a gente lembrar aqui,
Quando eu tenho obstrução de fluxo esquerdo, não está indo para circulação sistêmica. Então, geralmente, eu vou ter choque, má perfusão e uma taquicardia. Quando eu tenho obstrução de fluxo direito, não está indo para pulmão. Se não está indo para pulmão, eu posso ter cianose, taquipneia, intolerância a esforços e sudorese. Junção de tudo isso, insuficiência cardíaca descompensada aí das nossas crianças, tá? Os perfis hemodinâmicos são iguais aos dos adultos, vamos relembrar aqui. Isso também está no livro de insuficiência cardíaca aqui dos adultos, né? Eu tenho aquele perfil A, que ele é quente e seco. Eu tenho o perfil B, que é quente e úmido. O D, que é frio e seco. E o C, que é frio e úmido, né? O que é ser frio? É ter má perfusão. Quando que eu tenho má perfusão? Diminuição de pulso, a extremidade está fria, está sonolento, tem irritabilidade, a perfusão é lenta, piorou função renal e tem insuficiência renal aguda, pré-renal. O que é tá quente? É quando eu não tenho nada disso. Então, ele tem pulso, tem boa amplitude, as extremidades estão quentes, tá? E aí eu tenho o congesto ou não, né? O seco e o úmido. O úmido é o congesto. Então, no congesto eu tenho hepatomegalia, ortopneia, taquipneia, estertor pulmonar, aumento de pressão venosa jugular, ascite, edema de face, que até é mais comum até em adulto, né? Mas criança a gente pode ter também. Principalmente uma hepatosplenomegalia aí. Então, tem que lembrar desses perfis que são iguais dos adultos, mas volta e meia cai na pediatria. Vamos fazer uma questão aqui para a gente fixar. Olha só, lactente com 3 meses tem cansaço e interrupções à mamada. Opa, tá cansando, tá mamando e cansa, interrompe, porque é difícil para ele mamar. Isso é o clássico da insuficiência cardíaca pediátrica. Depois eu tenho cianose perioral quando chora muito e ganho ponderal insuficiente. Depois ele fala, no exame físico ele tem o quê? Mucosas descoradas, acianótico, agora ele está acianótico, pulsos com amplitude aumentada, tempo de enchimento capilar de 3 segundos. O que eu espero de tempo de enchimento capilar? 2 segundos, então está ali no limite. Eu posso dizer que esse é um paciente frio? Não, ele não tem extremidade fria, o pulso está com amplitude aumentada, ele não tem ali sinal de má perfusão, por enquanto ele está bem perfundido. Vamos continuar. Tem tiragem intercostal subdiafragmática, agora ele tem crepitação pulmonar bilateral, ele tem sopro, ele tem uma hepatomegalia e uma esplenomegalia. Então, eu posso dizer que esse paciente está quente, porque as extremidades estão ok, mas ele está úmido, porque ele está congesto. Então, esse é um paciente quente e úmido, gabarito aqui seria a letra B. Tranquilo? Vamos passar para frente. Outra coisa bastante importante na pediatria são aquelas famosas crises de cianose ou de hipóxia. Eu tenho 2 grandes causas para essas crises. Vem comigo. Primeira, é aquela clássica da tetralogia de Fallot ou da estenose pulmonar, que é por constrição da via de saída do ventrículo direito. Não está indo sangue para o tronco pulmonar, está faltando sangue no pulmão. O que acontece? Hipóxia. Hipóxia gera cianose. Agora, eu tenho outra coisa aqui que pode causar crise de cianose e hipóxia. O fechamento ou a diminuição do canal arterial, que ocorre em cardiopatias que são dependentes do canal. Nós já vamos ver cardiopatias dependentes do canal. Porém, olha só, vamos pensar. O canal arterial está ligando o tronco pulmonar à aorta, certo? Então, se tem alguma coisa bloqueando a passagem de tronco ou de aorta, eu posso usar esse canal para fazer esse fluxo funcionar. Só que tem certas cardiopatias que a hora que começa a fechar, que a gente viu
que o canal fecha nos primeiros dias de vida, acaba descompensando o bebê. E aí pode fazer crise de cianose e de hipóxia. Mas o mais clássico aqui é a constrição aqui da tetralogia de Fallot, tá? Que é quando eu tenho uma constrição mais severa do infundíbulo pulmonar. A gente já vai ver a tetralogia de Fallot, mas uma das coisas que ocorre na tetralogia de Fallot é que eu tenho estenose pulmonar. E aí, o que acontece? Eu tenho uma estenose pulmonar, só que quando eu faço algum esforço, choro, febre, a criança foi brincar, acaba fazendo uma constrição mais severa do infundíbulo pulmonar e aquela estenose piora. Piorou a estenose ali, eu tenho menos fluxo ainda indo para os pulmões. Então, o que era ruim, piora, tá? Então, as causas aqui, que nem a gente falou, choro, febre, anemia, esforço físico, ou ainda, quando eu tenho depressão, por exemplo, aqui uma desidratação, uma diarreia, e eu vou ter a cianose, né? Geralmente começa uma agitação, que pode seguir de sonolência, apatia, perda de consciência e até parada cardiorrespiratória. É claro, eu tô com uma estenose pulmonar ali, ó, tá mais fechado do que é. Então, pode ter uma hipóxia tão importante que vai fazer uma parada cardiorrespiratória. Como que eu trato isso? Quando eu vou fazer o tratamento, eu preciso pensar, o que eu tenho que fazer aqui? Olha só, eu preciso fazer com que diminua aí a resistência vascular sistêmica e eu preciso que passe mais sangue aí para o pulmão. Eu preciso aumentar a minha pré-carga e diminuir a minha pós-carga para começar a circular melhor aí o sangue. Então, eu tenho aqui um mnemônico para você. O que eu faço nesse caso? Eu chamo o BOPS, que olha só o que tem aqui. Para eu fazer o tratamento, eu vou fazer beta-bloqueador, oxigênio, posição geno-peitoral, essa posição aqui. Algumas questões, elas falam que as crianças já adotam essa posição, elas começam a se sentir mal e elas mesmas ficam nessa posição. Expandir com cristalóide e fazer um sedativo, morfina, tá? Então, aqui forma o BOPS. Então, se você tiver uma crise de hipóxia cianose, você vai lá e chama o BOPS. Beta-bloqueador, oxigênio, posição geno-peitoral, expansão com cristalóide e o sedativo, que eu de escolha é a morfina. Legal? Vamos fazer uma questãozinha aqui para a gente fixar. Então, olha só. Paciente com 25 dias de vida, portadora de síndrome de Down, estenose infundibular pulmonar, comunicação interventricular, hipertrofia de ventrículo direito e destroposição de aorta. Isso daqui nós vamos ver que é tetralogia de Fallot. O examinador aqui, ele desfez, né? Ele não falou tetralogia, ele falou um por um, mas é tetralogia, nós já vamos ver isso. Então, aqui, a criança tem tetralogia de Fallot. Está internada desde o nascimento para o ganho de peso. Depois da punção de acesso venoso, ela fez irritabilidade, choro e agravou a cianose. O que ela fez? Crise de hipóxia ou crise de cianose. A hora que ela chora, aumenta a constrição do infundíbulo e piora o que já era ruim. O que eu vou fazer nesse caso? Chamar o BOPS. Beta-bloqueador, oxigênio, posição geno-peitoral, expansão com cristalóide e o sedativo de escolha morfina. Então, aqui, ó, vai fazer prostaglandina? Não, prostaglandina é para manter canal arterial. Bônus de cristalóide com alíquota de 10 a 20 ml, para neonatos cardiopatas seria 10 ml. Mas ele fala, apesar do risco de insuficiência cardíaca congestiva. Olha a pegadinha, tem risco de insuficiência cardíaca congestiva aqui? Eu vou encharcar o bebê? Muito pelo contrário, ele precisa de volume, então pode fazer o volume aí sem medo. Não tem risco aqui de insuficiência cardíaca. Então essa aqui tá errada, baita pegadinha. Diurético, não, pelo amor de Deus, eu não posso dar diurético, eu não posso diminuir aí o que tá indo.
Eu tenho que fazer volume, então diurético não. Depois, morfina, expansão com cristalóide, se não houver melhora, transfusão e beta-bloqueador. Maravilha, eu tenho o B, eu tenho o S de sedativo e eu tenho a expansão. Então, letra D é o nosso gabarito. Drogas que promovam vasodilatação para diminuir a pós-carga, melhorando o débito cardíaco e a hipoxemia. Não. O que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar aí esse retorno desse coração. Legal? Outra situação é o fechamento do canal arterial. Então, aquilo que eu falei, eu estou pegando um exemplo aqui da transposição de grandes artérias, que a gente vai ver com detalhes. Olha só, o que eu tenho na transposição de grandes artérias? Eu tenho a aorta saindo do ventrículo direito e o tronco pulmonar saindo do ventrículo esquerdo. Opa! Quer dizer, então, que o que está saindo para o corpo pela aorta é sangue não oxigenado e o que está saindo ali para o pulmão é sangue oxigenado. Preciso fazer o quê? De alguma maneira misturar esse sangue. E eu vou misturar através do canal arterial. Canal arterial ali é um desvio que eu faço do sangue, senão é incompatível com a vida. Não tem como a periferia só ter não oxigenado e ali o meu pulmão só ter sangue oxigenado. Então eu preciso ter essa mistura. Agora, se essa mistura acaba, meu paciente descompensa e vai a óbito. Então, aqui, ó, se eu tenho uma cardiopatia dependente do canal, a hora que o canal fecha, eu vou ter cianose, má perfusão, choque e óbito. E aí eu tenho tratamento aqui com prostaglandina. A prostaglandina, lá no período fetal, era o que mantinha o canal arterial aberto, só que era a placenta que dava a prostaglandina. Aqui, se eu desconfio de uma cardiopatia dependente de canal arterial, meu paciente já está começando a descompensar, começa a prostaglandina. Tem que manter esse canal arterial aberto. Certo? Vamos fazer então uma questão aqui. Recém-nascido a termo, no segundo dia de vida, quadro de cianose. A mãe não fez pré-natal e chegou à maternidade de período expulsivo. No exame físico ele tem cianose, tem tiragem, já está com uma frequência de 70, lembre-se que neonato a frequência máxima é 60, está com 150 de frequência, tá ok, saturando 80%. Ele tem um sopro sistólico leve, apagamento de B1, hiperfonese de B2, e o ecocardio mostrou transposição de grandes vasos. Olha só, quando que esse bebê está começando a descompensar? No segundo dia de vida. O que acontece no segundo dia de vida? Está fechando o canal arterial. Está fechando, ele está descompensando. Eu preciso manter esse canal arterial aberto. Como que eu mantenho o canal arterial aberto? Com infusão de prostaglandinas. Então, aqui, a infusão de prostaglandina mantém o canal arterial aberto nas cardiopatias que são dependentes desse canal. Legal? Vamos falar agora dos sopros, então. Sopro é sempre que eu tenho algum turbilhonamento aí de sangue que faz um barulho. Nos adultos, eu tenho os clássicos, né? O sopro em foco aórtico, pulmonar, aórtico acessório, tricúspide, mitral. No bebê, na criança, por menor que seja o meu estetoscópio, eu não tenho muita facilidade para ver ali foco aórtico, pulmonar, então é um pouco difícil. Então a gente na pediatria geralmente fala em bordo external. E aí eu posso ter o bordo external direito, bordo external esquerdo. E aí eu tenho alto, bordo external esquerdo alto, bordo external esquerdo médio e bordo external esquerdo baixo. Então, geralmente, a gente faz isso e a gente consegue ter mais ou menos uma ideia. No alto é o pulmonar, no médio tem tricúspide, tem aórtico acessório, no baixo tem o mitral. Então, porque é muito difícil a gente conseguir separar direitinho, principalmente nos bebezinhos pequenos. E aí vem uma parte extremamente importante da aula, que é o sopro funcional. O mais comum deles é aquele famoso sopro de Still, que é aquele
das crianças em fase aí pré-escolar ou escolar, que estão lá com uma febre, vão no pronto atendimento, e aí no pronto atendimento, enquanto o médico está lá auscultando, ele ausculta um sopro. E aí encaminha para o cardiologista, e o cardiologista fala, isso é um sopro inocente, é um sopro funcional, é um sopro de Still. Só que precisa ter características muito bem determinadas para eu dizer que o sopro é inocente ou funcional. Porque, né, sopro pode significar uma cardiopatia mais grave. Então, eu não posso deixar passar alguma coisa que seja patológica. Então, para eu dizer que o sopro realmente é fisiológico, ele precisa ter esses critérios aqui que eu vou passar para vocês. Então, olha só. Ele é audível principalmente em estado hipercinético, como a febre, anemia e desidratação. Aquele quadro clássico da criança que foi no pronto atendimento e o médico auscultou um sopro. Depois, ele é sempre sistólico, nunca diastólico. Diastólico é sempre patológico. Ele tem curta duração e baixa intensidade. Não tem frêmito, não tem estalido, não tem clique. Não irradia. As bulhas são normais, não tem hiper nem hipofonese. Raio-x de tórax e eletrocardiograma são normais e diminui a intensidade quando está em posição ereta, né, ortostática, sentado e com a manobra de Valsalva. Então, para eu dizer que o sopro aí é inocente, precisa ter tudo ok. O exame físico tem que estar ok, o eletrocardiograma e o raio-x também. Vamos fazer uma questão aqui para a gente ver como é que isso é cobrado. Olha só, uma criança em idade escolar é levado para consulta de rotina. Fazia acompanhamento em outra cidade, vem hoje para a primeira consulta com você. Ao exame físico, você detecta um sopro. Olha só, a criança é o quê? Assintomática e ela está em idade escolar. Qual das seguintes características indica se tratar de um sopro patológico? Então, o que aqui me diria que preciso investigar? Sopro acentuado por quadro febril, bem característico de inocente. Ausência ou irradiação do sopro, também característico de inocente. Desaparecimento com mudança de decúbito, inocente. Presença de frêmito, opa, esse é o nosso gabarito. Falou em frêmito, é patológico. Sopro localizado em área pequena e bem definida, é inocente. Então, preste muita atenção nisso, que é bem comum aí. Eles vão cobrar aquela criança que foi um achado incidental. Porém, ele tem que fechar todos os critérios para sopro inocente. Vamos dar um segundinho aí de intervalinho, tomar uma aguinha e a gente volta para o próximo bloco. Vamos lá. Falamos então no primeiro bloco de todas as síndromes clínicas aí da cardiopatia, que são aquelas manifestações em comum aí delas. Agora vamos entrar nas cardiopatias em si, certo? Vamos começar falando de prevalência. Quando eu falo de prevalência de cardiopatias em geral, a número 1 de todas é a CIV. Então, a CIV é a cardiopatia congênita mais frequente aí, falando de todas as cardiopatias, seguidas pela CIA e depois pela PCA, que é a persistência do canal arterial. Quando eu falo apenas das cianogênicas, a transposição de grandes artérias é a número 1 e a tetralogia de Fallot é a número 2, tá? Se a gente for pensar até o contrário da prova, né? A gente vê mais questões de tetralogia de Fallot, mas o mais comum é a transposição de grandes artérias. E aí, a gente vai falar do teste do coraçãozinho. Eu quero lembrar para você que o teste do coraçãozinho, ele está lá na aula de cuidados neonatais de triagem, e a gente vai lembrar como que é feito o teste do coraçãozinho. Se eu falar de Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, ele faz a triagem medindo membro superior direito e um dos membros inferiores. E ele é considerado normal quando todas as medidas são acima de 95
e a diferença entre elas é menor ou igual a 3%. Se der alterado, repete em 1 hora, continua alterado, vai aí para ecocardio. Agora, temos uma novidade que é o teste do coraçãozinho da SBP. Ele foi dito como um fluxo alternativo em 2022. Agora, preste muita atenção. O Ministério da Saúde não adotou ainda esse teste aqui como o seu teste oficial. Então, continua valendo o da aula lá de cuidados neonatais. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, porque pode ser que uma ou outra questão cobre, tá? Então, olha só. O teste do coraçãozinho da SBP, ele fala que na situação de ter qualquer saturação menor ou igual a 89, aqui o meu bebê não tem chance nenhuma. Ele vai direto para avaliação cardiológica, certo? Agora, vamos lá para o outro lado. Se ele tem maior ou igual a 95% de saturação, menor ou igual de 3% de diferença, isso daqui é normal, alta hospitalar. Aí aqui eu tenho a coluna no meio, que não é nem as saturações menores de 89, mas também não é normal. Nesse caso aqui, eu dou 2 chances para o meu bebê. Olha só, repete em 1 hora se der alterado, depois deu alterado de novo, repete mais uma vez e só aí vai para avaliação cardiológica. Então, a grande diferença aqui entre o do Ministério da Saúde e o da SBP é que, além, claro, das medidas, quando eu tenho um teste alterado aqui da SBP, eu dou 2 chances para esse meu bebê e do Ministério da Saúde dá 1 só. Certo? Vamos continuar. E aí eu preciso saber também o teste da hiperóxia. O que é o teste da hiperóxia? Muito tranquilo. Eu tenho um bebê que ele está com distresse respiratório, ele está com a saturação baixa. O que eu vou fazer? Dar oxigênio. Deu oxigênio, ele ainda assim não melhora, grande chance de ser cardiopatia. Então aqui, ó, tem um bebê com cianose, vou fazer O2 a 100%. Se a PO2 aumenta com O2 a 100%, isso é uma pneumopatia. Se por um acaso está ali no meio termo, pode ser uma cardiopatia de shunt misto ou até uma hipertensão pulmonar persistente, né? E se não responder, aí sim eu preciso pensar numa cardiopatia congênita, ok? Então, bem tranquilo ali, geralmente eles não vão falar de PO2, mas fala, né? Tem um bebê saturando mal, deu oxigênio, ele não melhorou, a gente tem que pensar em cardiopatia. E as cardiopatias, elas são classificadas em cianogênicas, acianogênicas de hipofluxo e de hiperfluxo pulmonar. Então, vamos começar aqui. Cianogênicas é aquelas que, claro, fazem cianose. E aí, pode fazer cianose por quê? Porque o meu bebê está hipóxico, por exemplo, lá, lembra? A estenose pulmonar, estenosou ali, não está indo sangue para o pulmão, o bebê fica hipóxico. Ou pode ser por um shunt direito-esquerdo. Eu tenho sangue pouco oxigenado aqui do lado direito. Se ele, por um acaso, estiver passando para o lado esquerdo, vai ter sangue pouco oxigenado percorrendo a circulação. Isso também vai fazer cianose. E aí eu tenho hipofluxo e hiperfluxo. Hipofluxo pulmonar, eu tenho quando? Quando eu tenho estenose pulmonar. Então, aqui, né, a gente tem um tronco pulmonar que deveria estar deixando passar o sangue, mas ele está estenosado, então menos sangue está passando, fazendo um hipofluxo pulmonar. E eu tenho também o hiperfluxo, que é quando eu tenho o coração direito aí, de alguma maneira ele tem mais fluxo e ele vai passar mais fluxo aqui para o pulmão. Então, eu posso ter cardiopatia de hipofluxo e de hiperfluxo pulmonar. Não se preocupe em decorar isso, porque a gente vai ver ali cada uma delas. Vamos começar pelas cianogênicas, que são CIV, CIA, PCA e coarctação de aorta. Começando pela número 1, né? A gente sabe que é a mais comum de frequência, que é a CIV. Vamos lá, segue
do sangue para não precisar decorar. Olha só, o que eu tenho aqui no nosso coração? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito. E eu tenho uma falha entre os ventrículos. Então, segue o caminho do sangue. Olha só, o sangue ele está chegando aqui, né? Ele veio lá do pulmãozinho, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Opa, ele deveria ir todo para a aorta, mas a pressão aqui do lado esquerdo é maior do que a pressão do lado direito. Então, o sangue desvia para o lado direito. Então, não vai tudo para a aorta. Tem um desvio aí, ó. Tá indo ali para onde não deveria. Por que não deveria? Porque ele tem que ir todo para a periferia. A circulação sistêmica precisa desse volume de sangue, mas ele está tendo um desvio. O que vai acontecer aqui? O ventrículo esquerdo vai ter que trabalhar mais. E ele trabalhando mais, ele vai fazer insuficiência cardíaca. Então, olha aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter cianose? Não, porque eu não estou tendo sangue pouco oxigenado indo para a periferia e eu também não tenho aqui uma hipóxia. Agora, eu vou ter um hiperfluxo, porque aqui vai ter um aumento de fluxo e esse aumento de fluxo vai passar para o pulmão. Então, a comunicação interventricular é uma cardiopatia acianogênica de hiperfluxo pulmonar, certo? Sem decorar, só seguindo o caminho do sangue a gente entende. Agora, a gente sabe que a CIV está passando ali do lado esquerdo para o lado direito, porque o lado esquerdo tem mais pressão. O que pode acontecer? Pode ter inversão desse shunt? Pode. Isso é chamado de síndrome de Eisenmenger. E isso aqui cai muito em prova e pode estar lá na prova de clínica também. Por quê? A Eisenmenger, ela às vezes demora para se manifestar. Ela vai se manifestar lá nos adultos e ela se manifesta com cianose. E o que acontece na síndrome de Eisenmenger? Então, olha só, vamos lá. Eu tenho aqui a nossa CIV, né? Maior pressão do lado esquerdo, menor pressão do lado direito. Tenho shunt esquerdo-direito, certo? Só que o tronco pulmonar, ele não está preparado para receber tanto volume. E aí eu vou batendo volume do tronco pulmonar, volume do tronco pulmonar. Chega lá no pulmão, o pulmão vai recebendo fluxo, volume, vai batendo. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Sangue muito aí no pulmão, tanto bate que fibrosa. Então, aquele pulmão que tanto apanhou anos e anos e anos na vida, ele começa a fibrosar. E se ele começa a fibrosar, ele vai ficando duro. E se ele vai ficando duro, aumenta a pressão pulmonar. Então, aqui, tanto apanhou que aumentou a pressão pulmonar. As arteríolas estão cansadas de apanhar, fibrosaram, aumentaram a pressão, fez hipertensão pulmonar. Agora, aquele sangue que deveria ir para o pulmão já não consegue mais ir e começa a refluir. Então, começa a ter maior pressão do lado direito e aí começa aí o fluxo invertido. O shunt é direito-esquerdo, certo? E o shunt direito-esquerdo, a gente sabe, está indo sangue pouco oxigenado para a periferia, vai fazer cianose. Então, não esqueça, tanto bateu, tanto apanhou que fibrosou. Fibrosou, não consegue mais passar a hipertensão pulmonar e o shunt se inverte. Geralmente isso acontece na idade adulta e por isso pode estar na parte da clínica aí da sua prova. Legal? Clínica de CIV, uma coisa a gente já sabe. O ventrículo esquerdo está lá, ó, batalhando, ele precisa manter o volume da circulação sistêmica, mas esse sangue está desviando, está indo para o lado, então ele trabalha mais, até que ele cansa. E isso é insuficiência cardíaca. Vai ser imediata? Não. Vai demorar um pouquinho para acontecer. Então, ó, se for pequena CIV, tá tudo ótimo. Agora, se for grande, vai fazer insuficiência cardíaca
mais ou menos com 3 meses de vida do nosso bebê. Então, aquele bebê que estava bem, mas começa lá com 3 meses a não ganhar peso, a não ir bem, a ter sudorese, é um bebê que aí o coração esquerdo está cansando. Aliás, não esqueça, a CEV é a cardiopatia congênita que mais frequentemente se manifesta com insuficiência cardíaca. Então, você vê lá, o examinador ele te traz aquela criança de 3 meses, 4 meses, com sinais de insuficiência cardíaca, você já vai lá e coloca CIV, porque grande chance de ser CIV, ok? O que mais eu tenho na clínica? Eu tenho um sopro holossistólico, eu posso ter hiperfonese de B2. No eletrocardiograma, se for uma CIV aí pequena, vai ser normal. Se for maior, o que tem? Sobrecarga ventricular esquerda, porque o ventrículo esquerdo está lá, ó, batalhando. Ele precisa mandar o fluxo com um bom volume para a periferia. Então, ele está lá, ó, ralando, e é isso que eu vou ver no eletrocardiograma. No raio-x, eu vou ver o coração maior, principalmente as custas da câmara esquerda, e eu vou ver também um hiperfluxo pulmonar, né? Porque a gente sabe que ela é uma cardiopatia cianogênica de hiperfluxo. Qual que é a conduta aqui? Se for pequena, assintomática, geralmente fecha sozinho. Agora, se for sintomática, eu preciso fazer o tratamento clínico para insuficiência cardíaca. Eu posso fazer uma bandagem da artéria pulmonar se tiver muito hiperfluxo. Então, aquela criança que está congesta por hiperfluxo ou que está tendo pneumonia de repetição, eu posso fazer o tratamento aí paliativo. E o tratamento definitivo tem que ser feito quando o bebê estiver estável, com bom ganho de peso e antes da evolução para hipertensão pulmonar. Antes que o coração, ó, apanhe. Não deixa o pulmão apanhar. Se o pulmão apanha, o pulmão fibrosa. E a gente sabe que pulmão fibrosado não volta jamais. Então, antes de evoluir para hipertensão, precisa tratar essa criança se for uma CIV grande. Vai lá, ó, costura CIV e tá tudo bem. Essa criança tem vida normal. Legal? Vamos lá, cai na prova. Lactente de 4 meses. Opa! Ele tem 4 meses. É encaminhado à unidade com história de quê? Dificuldade de ganho de peso, cansaço às mamadas e sudorese intensa. Ele tem taquidispneia, sopro. Ele tem, ó, olha aqui, ó, que bonitinho, bordo external esquerdo baixo, aquilo que eu falei para vocês. É difícil de ver no bebê de 4 meses os focos certinhos. Eletrocardiograma já tem uma sobrecarga biventricular, os 2 ventrículos estão apanhando e ele tem hiperfluxo pulmonar. O que é isso daqui? Um bebê de 4 meses manifestando insuficiência cardíaca. Então, o ventrículo está cansando. Se ele está cansando, isso é uma CIV. Então, aqui não é atresia de tricúspide, não é transposição de grandes artérias. A gente vai ver que a transposição de grandes artérias, tudo é muito precoce, é uma cardiopatia muito grave. Comunicação interventricular com repercussão hemodinâmica. Maravilha. E a tetralogia de Fallot-Fascianose, tá? Então, aqui, vi um bebê de 3, 4 meses ali fazendo insuficiência cardíaca, não deixa o pulmão apanhar, tem que conduzir esse bebê. Vamos mais uma aqui. Olha só, eu amo essa questão. Essa questão é incrível. A gente critica muito o examinador, né? Mas quando tem uma questão boa assim, a gente tem que elogiar, porque essa é muito boa. Olha só. Uma criança de 6 meses foi submetida a um cateterismo, que evidenciou as saturações aqui. E ele quer saber qual que é a cardiopatia. Vamos desenhar? Eu adoro desenhar. Eu acho que cardiopatia congênita desenhando, por mais que você não saiba desenhar, você vai lá e faz um esboço. Funciona muito bem. Então, vamos lá. Vamos desenhar. Vamos botar aqui o coração e as 4 câmaras. Ele fala que a veia cava superior está com 75% de oxigênio, que o átrio direito está com 75% de oxigênio
E o ventrículo direito, 85%. E aqui você já para e pensa, opa, se o sangue vai do átrio direito para o ventrículo direito, eles têm que ter a mesma saturação. Por que o ventrículo esquerdo está com uma saturação mais alta? Porque ele tem uma comunicação interventricular. Então, olha aqui, continua lá. A artéria pulmonar está mandando aqui 85%, né, que é o que tinha ali. A veia pulmonar voltou 95%. O átrio esquerdo 95%. Aqui 95% e a aorta 95%. Qual é o problema aqui? Esse 85%. Então, de alguma forma, esse sangue aqui, que deveria estar 75%, foi oxigenado. E ele foi oxigenado por uma comunicação interventricular. Então, essa questão aqui é muito boa, sério. Eu gosto muito dessa questão, porque ela faz o aluno pensar e não decorar. Então, aqui, eu preciso ter alguma coisa trazendo sangue oxigenado e o que está fazendo isso é uma comunicação interventricular. Então, aqui, comunicação interventricular. Se fosse um defeito do septo total, o átrio também estaria mudado, a persistência do canal arterial não mudaria aqui no ventrículo e a interatrial já ia mudar direto no átrio. Então, ó, questão show de bola, certo? Vamos fazer mais uma aqui e a gente encerra C e V. Olha só, criança de 8 anos, sexo feminino, vem à consulta devido a cianose, arrochamento dos lábios e unhas, além de cansaço durante esforço. Esse episódio já começou há mais de um ano, estão se tornando mais frequentes. Daí ela fala que na época que fez puericultura foi observado um sopro sistólico e desconforto respiratório. Porém, o médico disse que o paciente deveria ter algum buraquinho no coração que fecharia sozinho. Bem pediatra, né? Algum buraquinho. Refere também que sente uma vibração, um rebordo externo. Tá. O que aconteceu aqui? Olha só. Ela tinha um buraquinho no coração. E agora, com 8 anos, começou com 7 anos, ela está fazendo cianose. Buraquinho no coração, geralmente é CIA ou CIV. O que aconteceu aqui? Por que agora ela tem cianose? Porque o coração bateu, apanhou o pulmão, apanhou, e agora ela inverteu o shunt. Isso é uma síndrome de Eisenmenger. Então, esse buraquinho que ia fechar sozinho, não fechou. Só que ela não devia ter tantos sintomas assim, devia ser um buraquinho um pouquinho menor, que ela não tem uma insuficiência cardíaca, mas o fluxo tá grande, continua tendo um fluxo maior do que deveria, por isso que demorou tanto tempo. Só que uma hora chega. Então, aqui, quando eu falo de cianose aí, numa idade mais avançada, eu preciso pensar na síndrome de Eisenmenger. Transposição de grandes artérias e tetralogia de Fallot podem fazer cianose, mas é bem mais jovem do que isso, já começa no lactente. E aí a comunicação interatrial, ela pode fazer síndrome de Eisenmenger, mas muito mais difícil, porque a CIA, aí sim, essa geralmente é pequena. Vamos falar de CIA, então? Segue o mesmo raciocínio da CIV. Vem comigo. Olha aqui. Só que agora o defeito é entre os átrios, certo? Então, olha aqui. Eu tenho o fluxo vindo ali do pulmãozinho, caindo no átrio esquerdo. Opa! Desviou o fluxo. Então, o fluxo, ao invés de ir só para o ventrículo esquerdo, desviou, aumentou o fluxo que está indo para o pulmão. Não tenho hipóxia, não tenho mistura de sangue, então ela não tem cianose. Ela é uma cardiopatia acianogênica de hiperfluxo pulmonar, que nem CIV. Agora, a CIA, ela geralmente é menor. Geralmente, a CIA, ela é mais comum aquela ostium secundum, que é aqui na fossa oval. Ela é pequena, o átrio em si já é menor do que o ventrículo. Então, geralmente é pequena, tá? Agora, não confunda CIA com forame oval. Olha aqui, a CIA, ela é um rasgo. Ela não tem esse pedaço. O forame oval pérvio é quando não fecha a válvula. Lembra que eu falei que forame oval era uma válvula
que a hora que aumentava ali a pressão fechava a válvula, a CIA não, a CIA é um rasgo. Então não confunda, tá? O que eu tenho de clínica? Geralmente a clínica é o desdobramento fixo de B2. Então eu tenho um atraso ali no fechamento de B2, eu vou ter um desdobramento fixo. Então aqui, ó, vamos fazer florzinha, estrelinha, coraçãozinho, porque isso aqui você não pode esquecer. A CIA é igual a desdobramento fixo de B2. Por que eu falo isso? Porque geralmente o achado da CIA é incidental. Então eu tenho lá um bebê que foi lá na puericultura e você, opa, escutou um desdobramento fixo de B2. Mas você olha para o bebê, ele não tem absolutamente nada, porque geralmente é um achado incidental. A criança é assintomática e dificilmente vai evoluir para insuficiência cardíaca, diferente da CIV. É menor, tudo é menor, o átrio é menor, o buraco é menor. Então, por mais que o coração dê uma apanhadinha ali, geralmente não apanha a ponto de fazer insuficiência cardíaca. É pequenininho, tá? O que eu posso ter? Geralmente, quando ela é pequena, não vou ter nada, é achado incidental. Agora, maior pode ter uma sobrecarga de VD, principalmente, pode ter bloqueio de ramo direito, né? O rasgo pode estar lá bem onde está passando o raminho, né? Olha o azar. E aí vai ter bloqueio de ramo direito. No raio-x, a gente também pode ter a cardiomegalia e o hiperfluxo, tá? Conduta, geralmente fecha sozinho. Aí sim, eu vou acompanhar, tem que acompanhar, né? Não é para fazer que nem aquele paciente lá da questão da síndrome de Eisenmenger, que o pediatra fala, é um buraquinho, vai fechar. Não, tem que acompanhar, tem que esperar fechar, né? Para não ter chance de ir para a síndrome de Eisenmenger. Agora, geralmente fecha sozinho. Se não fechar, aí, antes da evolução para hipertensão pulmonar, claro, eu não posso deixar o pulmão apanhar, eu vou fazer o reparo aí, vai lá, sutura, tranquilíssimo, tá? Então, átrio é menor, tudo é menor, a CIA é menor, os sintomas são menores, geralmente é um achado incidental. Tranquilo? Vamos fazer aqui, então, uma questão para a gente finalizar a CIA. Paciente de 10 anos, olha aqui, 10 anos, ele nunca teve absolutamente nada. Ele fala, né, é uma criança saudável, joga futebol. Durante a consulta, observou hiperfonese de B1 e desdobramento fixo de B2. Eu vi desdobramento fixo de B2, é que nem ligar uma chavinha, né? Ah, desdobramento fixo de B2, plim! Vou lá e coloco do lado. CIA. Desdobramento fixo de B2 é igual a CIA. Então, aqui eu já ia puxar CIA, certo? E aí, ele quer saber qual lesão cardíaca é mais provável? CIA. Não é estenose de válvula pulmonar, isso daqui faria uma hipóxia, né? Faria cianose. Não é persistência do canal arterial, isso daqui a gente vai ver que geralmente são prematuros, que não ganham peso. E aí, interventricular, com 10 anos, já teria evoluído aí para insuficiência cardíaca, já teria feito a Eisenmenger, já tinha feito o estrago. Vamos para a PCA? A PCA é pouco comum em prova, tá? Mas ali, como ela é a terceira em frequência, a gente precisa falar um pouquinho dela. Lembra que eu falei o que é o canal arterial? Canal arterial, lá no período fetal, ele vai ligar o tronco pulmonar até a aorta, certo? O tronco pulmonar tá lá, não consegue mandar o sangue para cima, porque o pulmão tá cheio de líquido, e aí ele desvia o sangue para a aorta. Legal, só que o bebê nasceu. E quando o bebê nasce, o que acontece? O lado esquerdo tem maior pressão do que o lado direito. Então, eu inverto o shunt. Então, agora aqui, ó, segue o caminho do sangue. Tem mais sangue do lado esquerdo. Tem menos sangue do lado direito. Então, eu vou inverter o shunt. Agora é esquerdo-direito. É por isso que precisa fechar o canal arterial. Porque se não fecha, fica saindo sangue lá da aorta, ó. A aorta fica perdendo sangue. A aorta não pode perder sangue, né? Porque senão, ali, ó, o ventrículo vai ter que trabalhar mais. Então, ali, fecha o canal para a aorta parar de perder sangue.
Mas se por um acaso não fecha esse canal, aí a aorta vai mandando sangue para o tronco pulmonar, vai fazer hiperfluxo. Tem cianose? Não tem cianose, tá? Ela é a cianogênica de hiperfluxo pulmonar. Agora, tem fator de risco. Persistência de canal arterial. Quando o examinador te trouxer, ele vai te trazer geralmente um prematuro, aquele bebezinho internado em UTI, ou a síndrome da rubéola congênita. Então, aqui, ó, história familiar de PCA, prematuridade, sofrimento fetal agudo, asfixia perinatal e a síndrome da rubéola congênita é o que mais aparece aí nas nossas questões de prova, tá? Pra gente não precisar decorar. Tá saindo sangue da aorta pro tronco pulmonar. A aorta está perdendo sangue, a circulação sistêmica está perdendo sangue. O que acontece? Vou trabalhar mais, ó, ventrículo esquerdo, ó, preciso trabalhar mais, tá faltando sangue na periferia. Vai trabalhar mais, a criança vai cansar, vai ficar irritada, vai começar a ter sinais de insuficiência cardíaca. Então, eu tenho sinais de insuficiência cardíaca principalmente naquele prematurinho. O prematurinho não pode não ter circulação sistêmica adequada, ele precisa crescer, ele precisa ganhar peso. Então, é um problema aqui a persistência do canal arterial nos nossos prematuros. Então, aqui eu vou ter irritabilidade, eu vou ter déficit ponderal, eu vou ter a insuficiência cardíaca, eu vou ter um precórdio hiperdinâmico, porque o meu ventrículo esquerdo está lá, ó, trabalhando, tentando aí fazer funcionar tudo. Eu vou ter um sopro chamado enmaquinaria, que é um sopro que ocupa a sístole e a diástole. Lembra ali, ó, o que o ventrículo esquerdo está fazendo? Trabalhando mais. Então, ele está lá, que nem o maquinista no trem. Então, é o sopro em maquinaria, é um sopro contínuo, ele não para, tá? Então, lembre aqui o PCA, ó, o maquinista lá que não para a locomotiva. Vamos continuar. Pulso periférico é amplo, chamado também martelo d'água. Lembre-se da insuficiência aórtica, né? Não deixa de ser ali um problema na aorta, então eles têm essa mesma manifestação. E a pressão arterial também pode ser divergente. Qual que é a conduta? Tem que fechar isso. Canaizinhos pequenos geralmente fecham sozinhos. Então, eu tenho lá o meu bebezinho na UTI NEL, eu vou acompanhando. Opa, vai fechar, não vai fechar. Agora, não fechou, tá com repercussão, tá evoluindo para insuficiência cardíaca, eu posso fechar clinicamente com tratamento medicamentoso, indometacina ou ibuprofeno, e eu posso fazer também o tratamento cirúrgico, que é ir lá e, ó, amarrei aí o canalzinho, fechei o canal arterial, ok? Vamos fazer uma questãozinha de prova aqui. Gestante hipertensa grave, precisa de cesárea. Recém-nascido prematuro extremo, olha só, é um prematuro. Peso de 850 gramas, precisou ser reanimado. Ao chegar na UTI NEL, precisou de surfactante, evoluiu bem, foi estubado. Estava indo tudo bem, ele já estava até no CPAP, ó. Terceiro dia de vida ele estava no CPAP. Só que no quinto dia de vida, ele começou a ter apneia de repetição. Retornou para a ventilação mecânica. E aí ele tem o quê? Um precórdio hiperdinâmico, pulso em martelo d'água, tem um sopro sistólico em maquinaria, mais audível em borda external esquerda, irradiando para a clavícula. O que aconteceu aqui? No quinto dia de vida, o canal arterial estava fazendo estrago, estava desviando sangue, e aí o coração começa a trabalhar mais. Começou a trabalhar mais, ele descompensou totalmente esse bebezinho que estava indo bem. Então, isso não é nada pulmonar, porque da parte pulmonar estava tudo ok. Foi o cardíaco. E a gente tem o famoso sopro em maquinaria, lá a locomotiva que não para, o maquinista que não para, sopro contínuo que não para. E aqui é a persistência do canal arterial. Se ele pedisse tratamento, né, o tratamento clínico, indometacina ou ibuprofeno, ou se não, vai lá e amarra cirurgicamente. Legal? A última cianogênica que nós vamos falar é a coarctação de aorta. O que é a coarctação de aorta? Olha só. Quando eu tenho
um estreitamento na aorta. Olha só que interessante. Tá saindo sangue normal. Aqui ventrículo não tem nada. Só que chegou aqui, opa, tá difícil de passar. Então acaba se acumulando antes da coarctação. E o que tem antes da coarctação? Toda a circulação que vai para membro superior. Porque geralmente é depois aqui da curva da aorta. E aqui tem menos sangue indo para membro inferior. Então, ela é uma cardiopatia cianogênica de normal fluxo pulmonar e que lembra muito, sabe aqueles atletas marombados que só treina braço, só treina tronco e as perninhas são finas? É isso que você tem que lembrar na coarctação de aorta. Porque aqui, ó, tá o coração, tá saindo a aorta. Até aqui tem muito sangue, porque aqui tá difícil de passar, então o sangue se acumula aqui. E aqui tem pouco sangue. Então, a parte superior, membro superior, vai ter mais pulso mais amplo e vai ter uma maior pressão arterial. As perninhas fininhas, não tá treinando perna, tem menor pulso e menor pressão arterial. Isso é característico de coarctação de aorta. Como que cai na prova? Ou assim, uma pessoa um pouco mais velha que está fazendo uma hipertensão pulmonar, porque é uma das grandes causas de RAS secundária na infância, que está fazendo uma hipertensão aí nos membros superiores. E aí vai ver membro inferior tem menos pulso, membro inferior tem menos PA, membro inferior pode estar cianótico. Ou é aquela criança que nasceu e aí o pediatra foi palpar pulso, palpou os pulsos superiores, opa, pulso inferior não tem. Então, isso é o clássico aqui. Mas, geralmente, eles falam de crianças maiores e pode estar, inclusive, lá na prova da clínica. Pode estar falando lá de um adulto com uma hipertensão arterial secundária e pode ser coarctação de aorta. Mas eu quero que você lembre dessa imagem aqui, aquele maromba que só treina braço. Então, tudo é maior para cima e tudo é menor para baixo. Até então, o padrão ouro para a gente fazer diagnóstico era o ecocardio, né? Tranquilíssimo. Vai lá, faz um ecocardio. Só que aqui o ecocardio é ruim. Então, o padrão ouro para coarctação de aorta é a angiotomo e a ressonância magnética. Dá uma olhada aqui. Olha que imagem linda. Essa imagem é lá do nosso coordenador, professor Joshua, que me cedeu as imagens. Olha que lindo aqui a coarctação, ó. A aorta saindo ali. Olha a dilatação que tá essa aorta antes aqui da coarctação e depois murchinha, tá? E aí a gente começa a ter a circulação colateral. Isso daqui, que ele botou na flechinha aqui, são os vasos intercostais dilatados, né? Que é a circulação colateral que começa a se desenvolver. Agora, esse é o padrão ouro. Ecocardio ruim para coarctação de aorta. A gente pode ter no raio-x o sinal de Rosler, que já caiu em prova, que é quando eu tenho aqui essa corrosão nas costelas, tá? Então, aqui é uma corrosão que dá pelo excesso ali, né? Tem os vasos ali que vão batendo na costela, batendo, porque eles estão dilatados e acabam fazendo corrosão. Mas, claro, né? Isso bem mais avançado. Tem que ter uma doença aí bem avançada. Tá. Olha só. Vamos pensar. O que eu preciso? De fluxo. Eu preciso de fluxo para baixo. Preciso. Então, porque às vezes é tão extrema aí essa coarctação que não está indo fluxo para baixo. Então, olha só. Eu vou ter aqui, ó, a aorta dilatada, a falha e aqui um fluxo. Então, aqui tá tem pouco fluxo. Agora, eu tenho uma coisa chamada canal arterial que pode estar jogando fluxo para cá. Aqui vai ter menos pressão, né? O tronco pulmonar vai ter mais pressão. Então, eu posso fazer
fluxo mantido através do canal arterial. Claro, em coarctações aí importantes. Então, o canal arterial é um aliado em coarctação importante. Então, o que eu faço aí? Se o bebê já está sintomático ali na neonatologia, opa, vamos fazer aí o canal arterial. É por isso que muitas vezes ali nos primeiros dias está tudo bem e depois começa a descompensar, que é a hora que fecha o canal. Então, primeira conduta aqui, mantém o canal arterial aberto. E depois vai fazer o tratamento cirúrgico definitivo, né? Corta ali a parte que está coarctada e junta ali uma anastomose término-terminal. Vamos fazer questão de prova para a gente encerrar esse bloco. Olha só, menino de 5 anos é trazido para consulta de puericultura sem queixas. Mãe refere bom desenvolvimento, tá indo tudo certo. Só que ele tem, membro superior 14/7 e membro inferior 88/53. Pulso radial tá cheio e o pedioso tá fraco. Membro inferior sem edema. Então, ele tem aqui, eu não sei muito bem desenhar, mas ele tem aqui o tronco e as perninhas finas. Então, ele tem mais membro superior do que membro inferior. Mais pulso, mais PA. O que é isso aqui? Coarctação de aorta. Essa não é uma questão discursiva. O gabarito era coarctação de aorta. Bem tranquilo. Vamos mais uma aqui para a gente encerrar. Menina de 4 anos é trazida para consulta em unidade básica de saúde. Pais percebem que ela tem aí respira rápido e forte nas atividades, para de brincar porque cansa. Exame físico é normal, ela está cianótica, tem boa saturação no membro superior esquerdo. E aí ele fala, aparelho cardiovascular, ritmo regular, 2 bulhas, sem sopro, mas pulsos em membro superior cheios. E em membro inferior, difícil de palpar. Além disso, ela não tem edema, mas ela tem a mão quente e o pé frio. O que é isso daqui? É uma aromba. Tá tudo em cima e nada embaixo. Isso é coarctação de aorta. Só que ele não é isso que ele me pergunta. Ele pergunta qual que é uma complicação que pode acontecer. A hipertensão arterial sistêmica é a principal complicação aqui. Tranquilo? Encerro as acianogênicas. 1 minutinho para a gente tomar uma aguinha. Nem 1 minutinho. 10 segundinhos para a gente tomar uma aguinha aí. E a gente já volta com o próximo bloco. Cardiopatias cianogênicas. Vamos falar das duas principais. Tetralogia de Fallot e transposição de grandes artérias. Vamos começar com a tetralogia de Fallot. Ela é uma junção de 4 malformações. Tetralogia, 4 malformações. Então, eu tenho aqui destroposição de aorta, comunicação interventricular, hipertrofia de VD e estenose pulmonar. O que acontece aqui? O grande gatilho aqui da tetralogia de Fallot é a estenose pulmonar. Olha só o que acontece. Eu tenho uma dificuldade de passar o sangue para o pulmão. Então, eu vou ter um hipofluxo pulmonar. Se eu tenho uma barreira ali que está me impedindo de mandar um bom sangue para o pulmão, esse sangue acaba refluindo. E aí, eu tenho uma CIV e eu tenho uma aorta cavalgada. A aorta cavalgada, ela está em destroposição, ela está mais para a direita do que para a esquerda. Ou seja, além do sangue que está vindo aqui do VE, que é sangue com O2, eu tenho sangue com pouco O2, que está vindo do VD, e os dois estão indo para a periferia juntos. Se eles estão indo para a periferia juntos, tem mistura de sangue, e se tem mistura de sangue, eu tenho cianose. E aqui, hipofluxo, né? Porque eu tenho estenose pulmonar. Agora, é essencial que você lembre quais são as 4 malformações da tetralogia de Fallot, porque cai realmente em prova. E aí eu trago aqui para vocês, né, um mnemônicozinho que eu fiz, que é: hoje estudei demais, sei ver.
Então, o H é a hipertrofia do VD. Por que o VD é hipertrofiado? Porque está trabalhando mais, tem estenose pulmonar. Estudei estenose pulmonar. D, destroposição da aorta. A aorta está aqui cavalgando os ventrículos. Está mais para a direita do que para a esquerda. E a C e V é a comunicação interventricular. Certo? Então, ó, hoje estudei demais C e V é a tetralogia de Fallot. A clínica são as famosas crises de cianose, que a gente lembra que tem que chamar o BOPS aí para resolver, tá? E o raio-x é bem clássico, cai em prova, que é o formato de bota ou tamanco holandês. Olha a criatividade desses radiologistas. Então, aqui, formato de bota é porque ele tem esse formatinho aqui. Aqui realmente parece uma bota, tá? Tamanco holandês, eu não falaria que muito que parece, tá? Mas, assim, o principal é essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha levantada do tamanco holandês, tá? Então, assim, é tamanco holandês. Se botar lá tamanco holandês, você vai saber que é relacionado à tetralogia de Fallot. T com T, tetralogia e tamanco. Criativíssimos os nossos radiologistas. Vamos lá. Tenho uma atresia pulmonar ou uma estenose grave, eu preciso manter o canal arterial pérvio. Por quê? Vamos pensar. Pensa comigo, para não precisar decorar. Vamos seguir o caminho do sangue. Olha só. Eu tenho aqui pouco sangue indo para o pulmão, para o tronco pulmonar, porque está estenosado ou tem atresia. Como é que eu vou manter o fluxo do meu pulmão? Se eu tenho a aorta, eu vou desviar pelo canal arterial, aqui é o pulmão, tá? Não parece, mas é o pulmão, para manter o fluxo pulmonar. Então, se eu tenho uma estenose ou uma atresia grave, eu preciso desviar o sangue aí para o pulmão, para que eu tenha uma sobrevida, certo? Agora, a crise de cianose, eu vou fazer o BOPS. Paliativo, posso precisar de uma cirurgia chamada Blalock-Taussig, que é um tratamento provisório, é uma anastomose entre a artéria subclave e pulmonar para aumentar o fluxo pulmonar, tá? E o tratamento cirúrgico indicado após o 6º mês de vida, porque a criança precisa estar bem saudável, com um ganho de peso bom e bem estável aí, para poder fazer a cirurgia complicadíssima aqui. Vamos fazer questão de prova? Olha só, tetralogia de Fallot é uma cardiopatia congênita mais comum na infância. Tem defeito do septo. Hoje estudei demais, sei ver. Então, é o septo ventricular, não é o átrio ventricular e não é o atrial. É estenose pulmonar, é a destroposição da aorta, deslocamento da aorta para a direita e hipertrofia de ventrículo direito. Aqui, gabarito, letra B. Então, cai mesmo. Eles gostam de decoreba aqui da tetralogia de Fallot, tá? Vamos fazer mais uma aqui. Criança com 15 meses está brincando na sala de espera do ambulatório, começou a ter cianose. O que ela fez quando teve cianose? Ela ficou em posição de cócoras. E essa posição, ela volta a respirar normalmente. Então, ela está se colocando na posição genopeitoral. Ela está fazendo o próprio BOPS. Então, aqui, ele quer saber o que é uma tetralogia de Fallot, e ele pergunta, o que a gente encontra no raio-x de tórax? T com T, o tamanco, né? Ou a bota. Então, coração em formato de bota, ou de tamanco. Letra B, para você ver que essa criatividade aí dos radiologistas é cobrado. Então, coração em bota ou tamanco holandês é da tetralogia de Fallot. Vamos para a transposição de grandes artérias? Então, bora lá. O que eu tenho na transposição de grandes artérias? A aorta saindo do VD e o tronco pulmonar saindo do VE. Então, bora desenhar aqui, olha só. Eu tenho a aorta saindo daqui e o tronco pulmonar saindo daqui. Preciso, de alguma forma, conectar esses dois, porque senão é incompatível com a vida. O que eu tenho aqui que conecta esses dois? Canal arterial. Então,
Então, já saiba que se eu tenho uma suspeita aqui de transposição de grandes artérias, a primeiríssima coisa que eu vou fazer é manutenção do canal arterial, porque precisa ter alguma ligação. Se não tiver, a criança morre, ok? Agora, se eu tenho o que está indo para a circulação é sangue pouco oxigenado, a criança vai ser cianogênica. Se eu tenho a aorta fazendo o fluxo para o pulmão, a aorta é mais calibrosa, a aorta tem mais volume, ela é de hiperfluxo. Então, uma cardiopatia cianogênica de hiperfluxo pulmonar. A clínica da transposição de grandes artérias é aquela criança que ela nasceu, tá tudo bem, porque o canal arterial tá lá, tá funcionando, tá fazendo a ligação dos dois lados, então tá tudo jóia. Começou a fechar o canal arterial, ela afunda, mas ela afunda rápido. Ela começa a ter sinais aí de choque cardiogênico gravíssimo. Então ela começa com cianose, ela começa a ter má perfusão periférica, taquidispneia, ela começa a afundar até em choque e óbito. Então aqui é um quadro extremamente grave e extremamente precoce. Então eu preciso ficar ligado aqui na TGA para não deixar fechar esse canal arterial, tá? Ó, mais uma vez, criatividade aqui dos nossos queridos radiologistas. O raio-x é o coração em formato de ovo, coração ovalado. Conduta, manutenção do canal arterial, boto uma estrelinha aqui, porque isso é extremamente importante. Se eu não fizer alguma coisa, se eu não manter esse canal arterial, a criança vai a óbito. Se por um acaso o canal arterial fechou ou não está mais dando conta, eu posso fazer uma atrioseptostomia, vai lá e faz um rasgo no átrio, no septo do átrio, para ter a ligação. E o tratamento definitivo é a cirurgia de Jatene. Esse médico aqui, ó, brasileiro, que inventou essa cirurgia aqui, ó. Maior orgulho aqui, os cardiologistas, desse médico que é brasileiro e inventou a cirurgia para a correção definitiva da transposição de grandes artérias. Vamos fazer questão de prova. RN, com 4 dias de vida, chegou no pronto-socorro com irritabilidade, sudorese e dispneia. O que é isso daqui? Ele está em insuficiência cardíaca. A mãe teve um parto normal, sem complicações. Ele está com 210 de batimento, está com uma taquicardia importante. Ele tem ausculta com um sopro sistólico, borda external esquerda, irradiando para a área interescapular. Ele já tem aumento de fígado, pulso femoral está ausente bilateralmente e as extremidades estão cianóticas em comparação com a superior. Olha só, você poderia me dizer ali, ah, beleza, coarctação de aorta. Só que ele tem 4 dias de vida. A coarctação de aorta, ela não é tão rápida assim. Ela não faz uma evolução tão rápida assim. Ela vai demorar um pouco, porque tem um fluxo ali. Ela tem, por menor que seja o fluxo, ela tem um fluxo. Agora, a transposição de grandes vasos, de grandes artérias, aí não tem, fechou a comunicação entre um lado e outro, afundou, choque, óbito. Então, aqui, eu preciso pensar em transposição de grandes artérias, tá? Além disso, a coarctação de aorta não dá sopro. Então, seria o principal diagnóstico diferencial. É uma questão que eu preciso pensar bastante, que eu preciso prestar bastante atenção, mas é transposição de grandes artérias. Sempre que você tiver, ó, eu vou dar uma dica aqui. Tem uma criança que está descompensando rápido nos primeiros dias, ou é transposição de grandes artérias, ou é coração esquerdo hipoplásico, que a gente já vai ver. No mais, PCA, não. Tetralogia de Fallot também não descompensa rápido assim. E a atresia pulmonar, ela pode descompensar rápido assim, mas ela não dá sinais aí de insuficiência cardíaca. Ela daria uma hipóxia, uma cianose. Então, gente, recém-nascido a termo, parto normal, pesando 13,5, nasceu bem,
pré-natal sem fator de risco, com 1 hora de vida. 1 hora de vida, olha isso aqui. Iniciou cianose central moderada e eupineico. 1 hora de vida, essa criança já está descompensando. O que eu preciso pensar numa cardiopatia congênita, transposição de grandes artérias? Descompensou rápido e precoce, ou é TGA, ou é coração esquerdo hipoplásico, que a gente já vai ver. Não é nada pulmonar, não adianta. Descompensou tão rápido assim, não é pulmonar, tá bom? Agora vamos falar de outras cardiopatias aqui que caem menos em prova. Vamos começar pela hipoplasia do coração esquerdo. Não esqueça, ó, grave, precoce, óbito. Isso é extremamente perigoso. É uma cardiopatia que o bebê nasceu, ela já começa a se manifestar. Então, é extremamente grave essa patologia. Vamos entender? Olha aqui. Eu tenho um coração esquerdo totalmente hipoplásico. Eu tenho hipoplasia de todo de vida. Desenvolve baixo débito, pele acinzentada, taquipneia, dificuldade respiratória e hipotermia. Concomitantemente, aparece acidose metabólica, hipoglicemia, anúria e choque. Olha que grave. As bulhas são normofonéticas. Segunda bulha única, olha aqui, só tem uma bulha. Pulsos reduzidos nos 4 membros. Radiografia, cardiomegalia leve, hiperfluxo pulmonar, aumento de trama vascular. E ele já deu aqui o diagnóstico, né? Ele fala hipoplasia da válvula mitral, raiz de aorta, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e átrio direito aumentados. Então, e átrio direito aumentados. Então, aqui é uma coisa grave, eu teria que pensar ou em TGA ou em coração esquerdo hipoplásico, mas ele já está me dizendo aqui que está tudo hipoplásico. E ele quer saber o quê? A utilização de oxigênio é fundamental. Adianta alguma coisa oxigênio? Não. Arterial. Então, essa daqui está errada. O tratamento clínico visa: vou manter o canal arterial aberto, vou estabilizar o meu paciente e aí eu posso encaminhar para a cirurgia. Não se encaminha para a cirurgia paciente instável. Vamos mais. Opa! Descompensou tão rápido? TGA ou coração esquerdo hipoplásico. Na ausculta tem ritmo de galope, raio-x mostra aumento da área cardíaca e da congestão. Tem hiperfluxo. O eletro tem desvio do eixo para a direita, aumento do átrio direito, hipertrofia ventricular direita. Opa, tudo aumentado aqui para a direita. O eixo elétrico desviou para a direita. Por quê? Porque a esquerda não tem mais nada. A esquerda acabou, tá hipoplásica, certo? Vamos continuar aqui, mais duas. A ela vem junto com alguma outra malformação. Mas vamos só dar uma olhadinha aqui, né? Quando eu tenho a atresia, ela é cianogênica. Porque a atresia, nada passar lá para cima, vai ser uma hipóxia importante, certo? E aí eu vou ter atresia total da válvula, VD com graus variados de hipoplasia. Porque a atresia pulmonar, geralmente ela tem um VD hipoplásico. E aí, não vai passar para lá, não vai passar para o tronco pulmonar, vai ter um hipofluxo pulmonar. A estenose é quase a mesma coisa, mas geralmente ela é cianogênica, porque, claro, né, ela tem alguma passagem de sangue diferente da atresia. E aí é diminuição do calibre de tronco pulmonar ou de válvula. O que eu preciso fazer aqui? Manter canal arterial pérvio. Sempre que eu tenho algum fluxo que não está funcionando bem, eu mantenho o canal arterial pérvio. Ok? Então, aqui a magnitude depende. Se tiver uma estenose muito importante, pode sim ter cianose. Tá? Tratamento definitivo. Efeito do septo atrioventricular. Eu preciso pensar em síndrome de Down. E pensar também, quando eu tenho síndrome de Down, no defeito do septo e vice-versa. Então, tem muita relação, tanto na vida real quanto nas provas, tá? E o que é o defeito do septo? Não tem nada. O septo está todo comprometido. Agora, ela é acianogênica. Olha a pegadinha aqui.
eu tenho uma maior pressão do lado esquerdo. Então, o sangue acaba sendo desviado para o lado. Olha a figura aqui. Eu tenho em vermelho aqui o sangue oxigenado. E ele está empurrando o sangue não oxigenado. E aí, o que vai para a aorta é sangue com O2. Então, ela é geralmente cianogênica e de hiperfluxo, claro, porque aqui está passando o sangue mais para o lado direito, acaba que o tronco pulmonar recebe mais volume, certo? E aí eu vou ter uma insuficiência cardíaca precoce com congestão pulmonar e o quadro é de insuficiência cardíaca. Tratamento é cirúrgico para uma correção aí definitiva. O que eu mais preciso lembrar aqui é da síndrome de Down. Vamos falar de atresia tricúspide, cai muito pouco em prova, cai mais como diagnóstico diferencial, tá? Então aqui ela é cianogênica de hipofluxo e dependente do canal arterial. Defeito anatômico, eu tenho ausência ou imperfuração da válvula tricúspide, e aí eu não tenho comunicação do átrio, vamos botar para cá, né? Para não ficar confuso. Do átrio direito com o ventrículo direito. Na clássica, eu vou ter a CIA e uma hipoplasia de ventrículo direito, porque eu preciso ter alguma relação direito-esquerdo. Se eu tenho uma válvula que não vai passar do átrio direito para o ventrículo direito, em algum momento esse sangue precisa ir para a esquerda. E aí, por isso que ela é dependente do canal arterial. Então, o quadro clínico é uma cianose central precoce, crises hipoxêmicas e insuficiência cardíaca. Aqui precisa manter o canal arterial pérvio até que seja feito o tratamento cirúrgico. Por fim, a anomalia de Epstein cai muito pouco, mas recentemente a filha de um ator famoso aí fez tratamento, né? Nasceu com essa cardiopatia, então nós vamos falar dela aqui. É uma cardiopatia congênita complexa, raríssima, tá? Então aqui, geralmente ela é cianogênica, o defeito é uma alteração na válvula tricúspide, deslocamento intraventricular dos folhetos. Então, ele tem um deslocamento da válvula tricúspide e uma atrialização do ventrículo direito. Então, o ventrículo direito, ele está para cima, ele está atrializado. O quadro clínico é de uma insuficiência cardíaca precoce e a gente precisa lembrar da síndrome de Wolff-Parkinson-White, que está relacionada aqui à anomalia de Epstein. Mas uma anomalia aí bem complexa e bem difícil. Vamos finalizar aqui fazendo um lembrete. O que eu preciso lembrar? O que precisa acender a minha chavinha quando eu falo de algumas cardiopatias? Então, aqui, a CIV, eu não posso esquecer que ela é a cardiopatia congênita mais frequente e que ela vai dar ali os sinais de insuficiência cardíaca com 2, 3, 4 meses de idade. A CIA, o desdobramento fixo de B2, geralmente é assintomática, o achado é incidental. A PCA, o sopro da locomotiva, que não para, o sopro contínuo em maquinaria. Coarctação da aorta, o nosso bombadão, membro superior maior que o membro inferior e a hipertensão arterial. A tetralogia de Fallot, que é a cardiopatia cianogênica. Opa, é a TGA. É a segunda mais comum. Hoje, mais CIV, a hipertrofia ou a estenose pulmonar, a destroposição da aorta e a CIV. E a radiografia lá, o tamanco holandês ou em bota. A TGA, essa sim é a cianogênica mais comum. A criança, ela nasceu bem, nos primeiros dias vai atingir sintomas graves. E a radiografia é o coração ovalado. E assim eu encerro a aula de cardiopatias congênitas. Espero que tenha sido bastante esclarecedor. Se ficou com dúvida, pode questionar. Tem aqui nas minhas redes sociais. Se não, você pode entrar em contato também nos fóruns de dúvidas e a gente pode conversar mais sobre cardiopatias congênitas. Um beijo grande e até a próxima. Olá, pessoal!
Aula um pouquinho comprida, mas espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou subir aqui um pouquinho, que eu vi que tem pergunta lá para cima. Deixa eu subir aqui os boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Jane. Aqui. Maria, adoro sua didática. Obrigada, Maria. Tento facilitar ao máximo para vocês, porque, olha, tem muita coisa para saber, para decorar. Então, o que puder não decorar, melhor ainda. No caso de CIV, após a aparição da hipertensão pulmonar, eu não posso fazer a correção cirúrgica? Olha só. Sim, você deve fazer a correção cirúrgica. Agora, a correção cirúrgica não vai mudar o teu quadro de hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar, geralmente a gente faz o sildenafil, né, que dá uma melhorada aí, mas os sintomas não tem como. Depois que fibrosa ali não tem como. Agora sim, tem indicação sim de corrigir a CIV, porque senão realmente vai continuar batendo e vai continuar fibrosando cada vez mais o pulmão aí, tá? Agora, infelizmente a fibrose pulmonar, a hipertensão pulmonar, você vai fazer os paliativos ali, mas não tem nada para curar, em definitivo. E, infelizmente, por isso que não pode deixar, né? Tem que tomar muito cuidado aí da gente pegar um sopro e dizer, ah, não, esse sopro tá tranquilo, tá tudo bem. Tem dúvida? Manda para o cardiologista avaliar. Tá? Então, não pode dizer que tem aquele médico lá, e tem um furinho que vai fechar, um buraquinho que vai fechar. Não dá. Vamos ver o que mais... Aqui, ó, o BOPS. BOPS, ó, chama o BOPS. Beta-bloqueador, oxigênio, posição, expansão com cristalóide e o sedativo, que é a morfina. Chama o BOPS aí para as crises de cianose, tá? Então, não esqueça, dá um print ali, que você vai lembrar na hora ali do BOPS, que vão combater as crises de cianose. Rosane, muito obrigada. Então, gente, se não tem mais perguntas, eu vou deixar mais uma vez aqui minhas redes sociais. Se quiserem dar um print aí, quiserem conversar, ficou com vergonha, não quis botar ali, ou também, né, às vezes vai estudar lá, surge uma dúvida, uma coisa que você acabou não entendendo ali, vai lá, pode me procurar que a gente conversa um pouco mais. Cardiopatia congênita, segue o caminho do sangue, desenha. Isso é bem importante. Caiu uma questão de cardiopatia congênita, desenha. Vai lá, faz o coraçãozinho e vai seguindo o caminho do sangue, que vai facilitar muito o entendimento aí da sua cardiopatia. Tá bom? Vou lembrar, antes da gente terminar, que vem aí a turma de março do Estratégia Med, tá? Dia 6 de março aqui, às 8 horas no YouTube. Para você que está começando a estudar agora, a gente vai fazer a turma de março aí para te dar um up, para você chegar aonde você quiser. E para o pessoal do Revalida, tá rolando muita coisa do Revalida, hein, gente? Olha só, agora, dia 24, amanhã, tem a Hora da Verdade, Pediatria Parte 1, com a professora Andréia. Vai ter a Hora da Verdade, Cirurgia, Premonição, Clínica Médica, Revisão de Véspera e, claro, o Gabarito. A gente vai corrigir a prova aí com vocês, já vamos começar a ver o que vocês acertaram aí, quanto vocês tiraram, que a gente tem certeza que vocês vão se dar muito bem nessa prova. Então, deixa o like antes de sair, deixa só um likezinho aí para eu ganhar uma moralzinha com o chefe. E também se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve nas nossas redes sociais. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui nessa noite. Eu agradeço muito aí que vocês tenham aí com a gente. Eu tenho certeza que vocês aí que estão estudando a essa hora da noite já tem um lugarzinho reservado aí na aprovação, porque vocês merecem estar agora essa hora estudando cardiopatias congênitas. Vocês realmente merecem aí um lugarzinho na aprovação. Então, muito obrigada. Tem bastante coisa rolando, como eu mostrei aí no YouTube. Então, não desgrudem aí do canal do Estratégia Med. Um beijo grandessíssimo para vocês. Uma boa noite e eu estou à disposição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem conversar sobre alguma coisa,
quiserem desabafar sobre alguma coisa, vai lá no meu Instagram que a gente conversa. Um beijo grande para todos vocês e até a próxima. E se eu não tivesse escolhido Estratégia Med? Com certeza o meu resultado teria sido diferente. Eu sou João Paulo Teles, fui primeiro lugar geral da prova de residência médica da USP São Paulo 2022 e digo com certeza que o Estratégia Med fez toda a diferença na minha aprovação. O sonho da aprovação na residência médica começa com uma palavra: acreditar. Acreditar que é possível superar desafios, que dá para ir mais longe. Acreditar que você não está sozinho. Afinal, o Estratégia Med está aqui para ajudar você a realizar seu sonho de fazer uma residência médica. Já são milhares de alunos aprovados que acreditam e confiam em nossos cursos. A preparação foi muito galgada em treinamento de provas, em treinamento de questões. E ao longo do ano, eu fiz mais de 50 mil questões usando banco, usando simulados, usando as questões inéditas, que eu considero que, sem dúvida nenhuma, foi o grande diferencial. Oi, eu sou a Maria Eduarda e ano passado eu prestei prova de residência para clínica médica e fui aprovada em primeiro lugar na UFRJ, em segundo lugar na UERJ e Unifesp e em oitavo lugar na USP São Paulo, onde hoje eu sou médica residente. O Estratégia Med foi muito importante na minha preparação e disponibilizou desde uma parte